Quem me acompanha aqui, as poucas pessoas que me acompanham ainda nesse canal, sabe que eu não tenho ideologia, não sigo partido político, não tenho político de estimação, já tive. Lá em 2018, eu seguia fielmente o Bolsonaro. Eu tenho até foto com ele no boliche do Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro, né? Lá em 2016, 2017, eu seguia fielmente o Sérgio Moro. E esse amor pelo Sérgio Moro durou até 2020, 2021. Ok, mas hoje, eu sempre defendo isso. Que lado político, que vertente política representa 100% o bem comum do povo brasileiro? Ao meu ver, ninguém representa. Nem direita, nem esquerda, nem lulistas, nem bolsonaristas. Ninguém representa, certo? Mas se tem um grupo que eu curto seguir, que eu gosto de seguir, acompanhar os vídeos, as falas, os comentários, as opiniões, as críticas, é o MBL. Principalmente porque desde quando eu comecei a acompanhar o MBL, principalmente o Arthur Duval, mamãe falei, ele sempre fala a seguinte coisa: vamos questionar tudo. E é isso que eu, professor de história, professor de inglês, isso não quer dizer nada, né? Mas vamos lá. E é isso que eu sempre sigo: questionar tudo e todos. Questionar tudo e todos. É claro que o MBL não representa 100% o meu modo de pensar. Por exemplo, na economia liberal, por exemplo, vamos privatizar tudo. Eu acho que não é assim que funciona. Até porque, por exemplo, a empresa X, um exemplo bem raso, bem idiota. A empresa X vale R$100. Aí, tá numa crise econômica o país, vai botar ela para vender. Vai vender por quanto? R$50? Entendeu? Então, assim, tem alguns pontos, poucos pontos que o MBL não me representa, certo? Hoje saiu uma notícia que eu fiquei assim, gente, esse é o MBL? Mais especificamente, esse é o Kim Kataguiri que eu tanto gosto, que eu tanto sigo, que eu tanto ouço as críticas, os vídeos, que me inspira? Não é possível, certo? O que aconteceu? O Kim Kataguiri foi a um podcast. Calma aí, deixa eu botar aqui. Aqui, foi um podcast e saiu. Deixa eu botar o F5 aqui. Vamos lá. F5, vamos lá. Podcast, programa BMC Talks, né? E fizeram a seguinte pergunta: ô Kim Kataguiri, e se o Bolsonaro, e se essa direita bolsonarista, em outras palavras, né, pelo amor de Deus, e se a direita bolsonarista se reunir numa frente ampla contra o PT, qual vai ser o posicionamento de vocês em relação a isso? Vocês topariam isso? Tipo assim, e a resposta é meio óbvia, seria meio óbvia. Até porque, se tem um posicionamento do MBL que eu gosto, é esse: vamos questionar tudo e a todos, independente de ideologia, de lado político, vertente política. O MBL tem projeto de poder? Tem projeto de poder. Só que eles sempre fizeram vídeos, eles sempre levantaram essa pauta de questionar tudo. Sendo direita, esquerda, centrão, comunista, fascista, não importa, whatever, certo? E o MBL sempre defendeu isso. E a resposta do Kim Kataguiri foi a seguinte: sim, a gente entra nessa frente ampla. Ou seja, entrou, faltou coerência. No meu ponto de vista, faltou coerência. Até porque, se eu não me engano, tá aqui, ó. Em 2021, o MBL se juntou com parte da esquerda naquela coisa ridícula que eu também discordei, que foi o Fora Bolsonaro, fazer uma manifestação nas ruas para pedir o Fora Bolsonaro, certo? No impeachment que não ia sair de qualquer forma, até porque o impeachment, para ter impeachment, o impeachment é um processo político, certo? Tem que ter um contexto social e econômico para poder, e político, para ter o impeachment. Então pedir o impeachment do Bolsonaro em 2021, em qualquer época do Bolsonaro, não tinha contexto para impeachment de Bolsonaro, nunca teve. E todos sabiam disso, certo? Mas
o MBL se juntou, entre aspas, com a esquerda, PT, PSOL, azar, né? Com a escória, para pedir o fora Bolsonaro lá em 2021. E agora, chegou agora 2024, você se juntaria com parlamentares, com políticos bolsonaristas para pedir contra uma frente ampla para ser contra o Bolsonaro, contra o PT? Ah, sim, iríamos. Ou seja, tá faltando coerência. Aqui, ó, olha o que eu recuperei aqui, ó. 2023, 2 de abril de 2023. Bolsonaro deveria sumir, diz Kim Kataguiri sobre oposição. Para o deputado, o ex-presidente não tem nenhuma condição de liderar a oposição ao governo Lula. Para o deputado federal Kim Kataguiri do União Brasil de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem nenhuma condição de liderar a oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva do PT e deveria sumir. Segundo ele, o ex-chefe do executivo vai ficar inelegível e tem chances de ser preso. Essa matéria aqui é de 2 de abril de 2023. Abre aspas. Há todos os elementos para ele, Bolsonaro, se tornar inelegível, e agora cada vez mais elementos para ele ser preso. Como é que ele vai liderar a oposição? Eu não vejo nenhuma condição nele, falou ao jornal Folha de São Paulo em entrevista publicada na noite de sábado, 1º de abril de 2023, abre aspas. Aí você me pergunta, qual o papel dele na oposição? Para mim, sumir. Tá aqui o posicionamento claro do Kim Kataguiri e do MBL. Vamos questionar tudo. Se você pegar os posicionamentos do MBL em relação à política brasileira nos últimos anos, é questionando tudo e todos, independente de cenário, independente de ideologia, independente de partido e de políticos, certo? E outra coisa, é claro que, como eu já falei em outrora, o MBL, como todos, tem projeto de poder. Eu acho que tudo isso se resume em projeto de poder. Por exemplo, o Rubinho Nunes saiu do MBL e se juntou ao bolsonarismo. Por quê? Porque ele tem um projeto de poder. O Holliday saiu do MBL, puto da vida, criticando, metralhando o MBL sempre quando pode. Por quê? E se juntou ao bolsonarismo. Por quê? Porque ele tem um projeto de poder. E o MBL tem um projeto de poder a curto, médio e longo prazo. Como, por exemplo, criar o seu partido, o Partido Missão. Que eu vou lá na minha assinatura para fazer. Tem que sair esse partido. Até porque, assim, se eu quisesse... Se tem todos os partidos e tem o Partido Missão, se eu vou querer me candidatar, se eu fosse um dia... Se um dia eu quiser me candidatar, eu vou no partido que mais me representa. E hoje, o MBL é o que mais me representa nas situações políticas, nos comentários e críticas em relação à política brasileira. Agora, o que não pode é essa infantilidade, essa incoerência do MBL em relação a algumas pautas. 2021, fora Bolsonaro. 2024, eu vou me juntar numa frente ampla com os bolsonaristas, com a direita, fazer uma direita bonitinha, paz e amor, para tirar o Lula. Porra, não faz sentido algum. Vamos ser coerentes, né? Aqui, ó. Em entrevista ao programa BMC Talks, Kim declarou que participaria de uma articulação contra o PT junto com o ex-presidente Bolsonaro. E não vem passar pano, pelo amor de Deus, você que é do MBL que vai assistir esse vídeo, que está assistindo a este vídeo, não vem passar pano para isso. Você sabe que aconteceu, tem visto, está tudo gravado, ele falou isso, que participaria dessa frente ampla, contra o PT. Aí, como eu vi algumas pessoas comentando, mas isso não é apoiar político, isso é apoiar algumas pautas. Gente, 2024, fevereiro de 2024, você que passando pano assim com esse argumento raso, ridículo. Pelo amor de Deus. Porra, pelo amor de Deus. Não vai se juntar a político, não vai DVD político, né? Pô, não dá. Novamente, o intuito desse vídeo não é criticar o MBL, não é isso, nada a ver. Até porque eu nem sou famoso, e esse vídeo aqui vai chegar a 10 pessoas no máximo, entendeu? É só uma crítica. Se chegar a alguém do MBL, certo? Mas o objetivo desse vídeo é alertar o seguinte: vamos ter coerência. Ou você segue o discurso que vocês pregam desde sempre, questionar tudo, ou vocês seguem outro discurso. Até porque nós sabemos que, para uma pessoa, o meu canal não cresce.
o meu canal, e eu acho que não vai crescer. Por quê? Porque eu questiono tudo. Eu sou chato. Ah, você não tem uma edição, você não tem... Tá bom, eu sei disso. Aqui, eu faço no meu quarto, suado, sem ventilador, sem ar-condicionado, sem porra nenhuma. É assim que eu faço. Pra se ter um canal de política crescendo no YouTube, você tem que pegar um extremo da política brasileira e defender com tudo. Certo? Assim como o Nando Moura. O Nando Moura, para crescer, ele se apegou ao Bolsonaro, certo? E defendeu. Com aquela raiva dele, falando palavrão, e vamos lá, é isso. Você sabe que é verdade. Sabe que é verdade. E o MBL, mesmo questionando tudo e a todos, em certo momento da política brasileira, foi meio que bolsonarista. Certo? Você sabe que é verdade. Certo? Mas onde eu queria chegar com isso aqui? Nem eu sei. O foco desse vídeo é o seguinte. MBL, cara, coerência. Coerência. Certo? Vamos ter coerência na política. O MBL é a vertente política que eu mais vejo coerência na política brasileira. E do nada, lá em 2021, fora Bolsonaro, e agora em 2024, fora PT. Porra, o que vocês querem? Decide. Arthur, Kim, Renan. Vamos decidir, né? Vamos decidir, vamos questionar tudo e vamos ter coerência no que se propõe o MBL. Até porque, né, como eu já falei, o MBL tem projetos a curto, médio e longo prazo. E eu creio que vai dar tudo certo. Mas tem que ter coerência. E outro ponto em relação ao MBL. Vamos crescer. Vamos parar de imaturidade. De criancice. Em relação a quê, Rafael? Em relação aos áudios do Arthur Duval. O Arthur Duval fez áudios ridículos. Foi séria a coisa. Tanto que ele perdeu o mandato. Foi sério o que aconteceu. Só que pro MBL isso é uma brincadeira. Diversas postagens, diversas vezes, os componentes do MBL usam isso como deboche, como gracinha, como piada. E não é. Não foi e não é. E não será. Certo? Vamos amadurecer. Se o MBL tem um projeto de poder e quer crescer no cenário político brasileiro, tem que evoluir, tem que amadurecer, tem que crescer. Tem que pegar esses áudios e esquecer. Tipo, passou, pelo amor de Deus, esqueçam isso. Até porque o MBL é odiado por todos, por todes, né? Como os idiotas dizem, por todas. A esquerda odeia o MBL porque o MBL esteve à frente do golpe contra Dilma, certo? E a direita odeia o MBL porque o MBL traiu o Bolsonaro, certo? Então, tipo, nós temos que manter, no mínimo, a coerência no que a gente profere. É isso que eu tô defendendo aqui nesse vídeo, ok? Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Aqui, ó, não. Aqui, ó, diversas vezes. Aqui, ó, Kim Kataguiri falando que o Bolsonaro é corrupto, vagabundo e quadrilheiro. Lembra dessa sequência? Me processa, eu vou provar que você é corrupto, vagabundo brasileiro. Tipo, vamos ter coerência e vamos parar com a infantilidade, certo? Esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike. Explica por que você não curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo, se Deus permitiu fazer mais um vídeo. Um beijo, abraço e fui! Só uma observação em relação ao vídeo, ao tema do vídeo. Ah, Rafael, mas e o diálogo? Cara, presta atenção em tudo que eu disse no vídeo. Uma coisa é você ter diálogo. Tem que ter, por exemplo, se o Kim Kataguiri ganhar a Prefeitura de São Paulo, ele vai ter que ter diálogo com todos ao seu redor. Diálogo. Aqui, ó, tá aqui, ó. Por exemplo, Tarcísio de Freitas. Lula, então assim, ó, tá um amor só. O que é? É a política sendo feita. É o diálogo da política sendo feita aqui, ó.
Ao lado de Tarcísio, Lula exalta respeito às diferenças e diz que o governador de São Paulo terá tudo o que for necessário do Planalto. É assim que funciona a política brasileira. Tem que ter o diálogo, certo? Agora, o outro ponto é você se juntar a um dos extremos, ou algum partido, ou algum político extremista, certo? E participar de politicagens feitas por esse extremo. É isso que eu estou falando. Uma coisa é você participar de politicagem, a outra coisa é você participar de um debate, de um diálogo com todos. Essa é a diferença. Agora sim,